Bem-vindos, alunos da Dascalos. Eu sou Jane Cunha de Oliveira, professora de língua portuguesa. A aula de hoje será sobre a acentuação gráfica das palavras oxítonas, palavras cuja sílaba tônica é sempre a última, contando do fim para o começo. Quando eu falo de oxítonas, ficar atentos à terminação dessas palavrinhas. Por quê? Porque quando elas terminarem em a, as, e, es, o, os, elas serão obrigatoriamente acentuadas. Então venham comigo. Sílaba tônica sempre a última, contando do fim para o começo. Terminações para as oxítonas. As, es, os, em e ens. Cuidado, muita atenção para isso. Quando eu falo parar, a sílaba tônica é o ra. Oxítona terminada em a, obrigatoriamente acentuada. Aliás, atrás. Quando eu falo pajé, através, você, eu tenho aqui nesse grupo palavrinhas cuja sílaba tônica é a última e terminadas em e es, obrigatoriamente acentuadas. No caso do grupo do paletó, robô, compôs, eu tenho aqui um grupo de palavras cuja sílaba tônica é a última e terminadas em o e os, obrigatoriamente acentuadas. Já ninguém, vinténs, eu tenho palavras oxítonas acentuadas por terminarem em e ens. Ou seja, quando eu falo de oxítonas, eu estou falando de palavras de no mínimo 2 sílabas e prestar atenção que só serão acentuadas se terminarem em a, as, e, es, o, os, em e ens. Também falaremos das oxítonas para as formas verbais. Aqui também nós vamos ficar atentos à sílaba tônica e à terminação. No caso de animá-las, eu tenho o verbo animar, que perde essa consoante R e ganha a variante do pronome oblíquo o, lolá, los e las. Então, respeito à terminação da forma verbal, ma, oxítona em a, obrigatoriamente acentuada. Quando eu falo fazê-las, é o verbo fazer, que também perde essa consoante R e ganha a variante do pronome oblíquo, lolá, los e las. Nessa mesóclise do conhecê-lo-íamos, nós também temos o verbo conhecer, que também vai perder essa consoante R e ganhar a variante lo, lá, los e las. Então, respeito também a acentuação gráfica para essa forma verbal. E no compô-lo é o verbo compor, que perde também a consoante R. Então, eu tenho uma oxítona terminada em O, por isso obrigatoriamente acentuada. E você deve estar se lembrando aí, né, do caso do lo, lá, los e las, como monossílaba átona, que jamais receberá acento gráfico. Também ficaremos atentos em relação às oxítonas, quando elas terminarem em ditongos abertos. A reforma ortográfica que vigora desde janeiro de 2016 diz que, para os monossílabos tônicos e as oxítonas, nós continuaremos acentuando os ditongos abertos. Que ditongos abertos? És, el, els, oi e ois. Então, eu tenho aqui ditongo, o encontro dessa vogal com essa semivogal, sonoridade aberta, acentuação obrigatória. É o caso do grupo anéis, quartéis, troféu, plural, troféus, chapéu, plural, chapéus, herói, faróis. Então, esse módulo trata exatamente disso, da acentuação das palavras cuja sílaba tônica é sempre a última. Observar, então, a terminação dessas palavrinhas. Se elas terminarem em a, as, e, es, o, os, em e ens, e também nos ditongos abertos és, el, els, oi e ois, elas deverão então ser acentuadas. É isso.